Nosso segundo dia em Roma foi dedicado à visita de 3 basílicas papais. As basílicas papais são igrejas com um valor inestimável para a Igreja Católica, sendo que todas possuem uma porta santa e um altar papal, que só podem ser abertos e consagrados em cerimônias pelo Papa. Todas elas possuem a chamada indulgência plenária, que diz que quando você entra nelas, seus pecados são zerados pela energia e pela fé. A Basílica de Santa Maria Maggiore é uma delas e foi nosso primeiro destino do dia. Reza a lenda que num tórrido agosto do ano de 358, a Virgem Maria apareceu em sonho ao Papa Libério e a um rico patrício chamado João. Ela lhes pedia para construir uma igreja, no exato local onde na manhã seguinte encontrariam o chão coberto de neve. A princípio, a ideia pareceu um delírio sob o sol escaldante de Roma. Mas na manhã seguinte, o Monte Esquilino amanheceu adornado por um manto branco e fresco, um milagre em plena canícula romana. O Papa, maravilhado, traçou ali mesmo o perímetro da futura basílica, seguindo o desenho da neve. Assim nasceu a Basílica de Santa Maria Maggiore, a maior igreja de Roma dedicada à Virgem Maria. Ao longo dos séculos, ela se vestiu de esplendor, ganhando mosaicos dourados que narram histórias bíblicas com cores vibrantes, colunas de mármore que outrora sustentaram templos pagãos e um teto ricamente decorado, dizem, com o primeiro ouro trazido das Américas. A Basílica de Santa Maria Maggiore permanece majestosa e atemporal, um testemunho da fé e da arte que floresceram no coração da cidade eterna. Depois caminhamos até o Santuário da Escada Santa. Segundo a tradição católica, nessa escada Jesus Cristo subiu no pretório de Pôncio Pilatos em Jerusalém, no dia de sua condenação à morte. Acredita-se que foi trazida para Roma no século IV por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. Há proibição de filmes e fotos no local. Depois paramos na Basílica de San Giovanni in Laterano, que fica ao lado. Essa basílica é a igreja oficial do Papa em Roma. Este não é apenas mais um local de culto. É a mãe de todas as igrejas do mundo, um título que ecoa através dos séculos. A sua história começa no século IV, quando o imperador Constantino, após a sua conversão ao cristianismo, doou as terras da família Laterani para a construção da primeira basílica de Roma. As estátuas dos apóstolos que se alinham na nave central recebem os visitantes com a sua presença majestosa. Ao longo dos séculos, a basílica testemunhou a passagem do tempo, com reformas que adicionaram camadas de diferentes estilos à sua estrutura original. Hoje, a basílica apresenta uma arquitetura imponente, com 5 naves que se estendem sob um teto dourado. O cibório gótico, que se eleva sobre o altar-mor, guarda relíquias sagradas. Passando pela porta de San Giovanni, seguimos acompanhando a antiga muralha da cidade, até nossa próxima basílica, Basílica Papal de São Paulo fora dos muros. A Basílica de São Paulo, fora dos muros, ergue-se como um farol da história cristã, marcando o local de sepultamento do apóstolo Paulo.
Tudo começou com uma pequena capela no século IV, mas o imperador Constantino ordenou a construção de uma grande basílica. Ao longo dos séculos, ela cresceu em magnificência, tornando-se um dos maiores edifícios de Roma. O claustro medieval é uma obra-prima da arte, com suas colunas torcidas e mosaicos coloridos. O túmulo encontra-se sob o altar principal da basílica. Um incêndio devastador no século XIX destruiu grande parte da estrutura, mas a basílica foi reconstruída com uma beleza ainda maior, mantendo seu projeto original de 5 naves. Hoje, os visitantes podem admirar o imponente interior, adornado com colunas maciças, mosaicos intrincados e um teto ornamentado. Uma longa série de medalhões retrata todos os papas da história, conectando o presente ao passado. Já ao final da tarde, deixamos a quarta e última Basílica Papal, a de São Pedro, no Vaticano, para um outro dia da viagem.